Seja bem-vindo, que alegria! Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Podcast católico, presencial. E olha que honra, que alegria que eu estou tendo aqui, conversando um pouco com o irmão Emanuel Maria e com a irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed. Exército de São Miguel. Agora, depois que começou tudo isso, o pessoal deve fazer uma salada só. Mas a gente vai já falar sobre tudo isso. Mas antes de tudo, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, a gente conversando nesse dia no nosso Santo Flow Podcast. Sejam bem-vindos. Amém. Pra gente também é uma alegria, Guto, estar aqui com você, com a equipe que está aqui filmando, e vamos partilhar um pouco, conversar essas novidades de Deus aí para o Exército de São Miguel, para a gente. Tudo tem sido muito novo para nós também, né, irmã? Deus lhe pague muito pela acolhida, pelo convite também. É uma alegria poder estar assim numa conversa, né, num papo, digamos assim, poder levar também aquilo que tem sido a nossa experiência nesse tempo novo. E partilhar com as pessoas também aquilo que Deus tem suscitado no nosso coração. Tenho certeza que vai ser um tempo muito frutuoso para cada um de nós. Que alegria. Olha, você que está acompanhando, faça uma caridade. Você pega esse link agora que você está assistindo. Se você está no celular, você aperta o xizinho. Aí você clica em compartilhar, você copia o link. Aí você cola no WhatsApp, no Telegram, manda para todo mundo, tá certo? Imagina você ficar com uma entrevista dessa só para você, tá bom? Então, corre, compartilha. Hoje está maravilhoso o nosso Santo Flow Podcast. E eu quero agradecer a acolhida. Né? Eu vim de Juazeiro, estou aqui no estúdio do Instituto Hesed, fui muito bem acolhido, maravilhoso. Que testemunho, né? Que coisa linda. Mas também é casa de São Miguel, é minha casa, eu me sinto em casa, então tá tudo certo. Irmão Emanuel, de onde que o senhor é? De onde que o senhor veio? Nasceu aonde? Fale, eu quero saber um pouquinho do senhor. Tá bom, eu sou de Brasília, nasci em Brasília, mas meus pais são mineiros. O pessoal diz que eu sou um pouco de mineiro falsificado. Tá. Mas eu vivi em Brasília até os 17 anos, depois eu fui para BH, morei lá há muitos anos, fiz faculdade. Eu não vim novinho pro convento, não. Eu andei um bocado aí, depois eu morei... Você tá novinho ainda? Não. É porque eu tenho que ser educado. Eu já fazer 44, né? Não, os cabelos já estão faltando. Brincadeira. Mas se formou em quê? Sim, eu me formei, eu fiz 2 anos de engenharia, depois eu acabei desistindo e fui para o que eu gostava muito, que era geografia. E aí, pronto, fui lá, estudei, me formei lá na UFMG e trabalhava até nisso. Eu trabalhei no IBAMA, já pensou? Que maravilha. Imaginava lá que eu ia lá sair do IBAMA para isso, só que depois de um monte de experiências, Deus fez voltar a vocação que eu tinha com 15 anos. Eu fugia, dava no pé desse negócio de vocação. Família católica, mais ou menos? Sim, são super católicos. Meus pais e tudo ensinaram. Meus irmãos até hoje são muito católicos e também participam da missa com frequência, todo domingo, além durante a semana. E tem uma campanha. Eu estou com meus irmãos na campanha de povoar o mundo, né? Eu tenho 3 irmãos, já tenho 8 sobrinhos. Nossa, que maravilha. E eles estão na campanha aí para ter mais. Vamos ver aonde vai chegar essa história. Que maravilha. Os irmãos também da igreja? Sim, todos. Meus irmãos, cada qual seguiu um caminho bem diferente, né? Eu tenho um irmão que é numerário do Opus Dei. Tenho outro que está caminhando já bem firme no... Como é? Lá no Movimento dos Focolari. E tem um outro que a esposa dele é consagrada da comunidade Shalom. Então, aí eles, cada qual tem os seus caminhos, mas respeitam uma família bem especial. Que maravilha. Assim. E a senhora, irmã? Eu sou lá do interior do Rio Grande do Norte, Currais Novos. De verdade. Uma terra maravilhosa, não fazia nenhum plano também de sair dali, não. Queria só concluir a faculdade em Natal e voltar para o meu interior, mas... Concluiu a faculdade? Concluí. Fez o quê, irmã? Eu terminei Direito, né? Eu senti o chamado no 2º ano, acho que mais ou menos no 2º ano. 1º ano do curso eu fiz um retiro, uma experiência com Deus. No 2º ano aquela relação já estava mais aprofundada, eu comecei a sentir uma inquietação, mas estava ali terminando, ainda estava na faculdade, resolvi concluir, mas quando eu terminei em 2010, eu me formei em março, em junho eu estava aqui. Eita, não chegou nem a fazer, nem advogar uma vez? Advoguei, foram 2 ou 3 Gostou, causas. Irmã? Não. Eu fiquei invicta, não perdi nenhum.
As 3 que fez, ganhou todas. Ganhei todas. Ah, que maravilha. Mas gostou, irmã? Não, foi uma experiência... Era uma paixão. Era uma paixão? Era uma grande paixão. Era uma paixão. Eu falava, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu faria direito. Eu era muito apaixonada pelo... Eu pequenininha, meu pai falava assim, essa menina vai ser advogada, porque eu respondia um pouco, né? Respondia. E eu defendia, eu argumentava. E aí meu pai... E eu peguei aquilo pra mim, não sabia nem que eu era advogada, mas meu pai tinha dito que eu ia ser advogada, então eu ia ser advogada. Eu cresci com isso e eu tinha realmente sonho de seguir a carreira, mas na faculdade Deus realmente mostrou outros planos. Eu sofri muito, foram 3 anos de sofrimento, assim, porque era um mistério, a vocação é um mistério, né? E eu não contava com aquilo. Então, quando Deus foi me apresentando esse plano, para mim foi muito dolorido. E até pela minha personalidade, assim, você vê, desde pequena eu queria aquilo e eu persegui pela vida inteira. Sim. Então, eu tenho dificuldade de mudar o plano. Então, quando Deus apresentou outra coisa, foi um sofrimento para mudar aquilo que eu já tinha. A senhora era boa em argumento, mas argumentar com Deus é meio... Não, eu perdi. Né? Aí eu perdi. Lutar com Deus é cruel, né? Quase invicta, né? Aí eu perdi, numa luta desigual, né? É. Mas eu queria avisar o pessoal do Instituto Regis, argumentar com a minha Maria Raquel, é bom se preparar antes um pouquinho, né? Porque ela deve ser num argumento... Né? Não, brincadeira, viu, irmã? Brincadeira. Mas Currais Novos. Currais Novos. Mas fez a faculdade em Natal. Fiz a faculdade. Mas era de igreja, grupo de oração, paróquia? Então, minha família é católica, né? Tradicional, assim, eu cresci vendo a minha avó rezar o terço, meus pais me levando à missa no domingo. Mas chegou aquela fase em que você tem que tomar uma decisão, você precisa de uma experiência pessoal. Sim. Esse processo da família conduzir e levar é importantíssimo, né? Porque ali você vai criando as primeiras raízes, mas chega um momento em que você tem que tomar uma decisão. E aí foi nesse momento eu comecei a me questionar, na fase da adolescência e juventude, né? As questões existenciais, assim, porque eu tenho muita sede da verdade. É tanto que quando Deus revelou o plano dele, para mim, se era fácil ou difícil, o importante é que fosse a verdade sobre mim. Se essa é a verdade sobre mim, então, seja como for, eu vou seguir. Então, essa sede da verdade me fez questionar. Então, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu achava que aquela vida, como ela se me apresentava, era muito pouco. Né? Quer dizer que eu vim para essa terra só para fazer isso? Para ganhar um dinheiro, me manter e depois eu vou morrer? Sim. Aquilo começou a me atormentar. Né? Meio que como Agostinho, se né? Meio a que minha Agostinho existência fosse... mais ou menos a inquietação de Agostinho ali, né? De buscar aquela verdade, aquela coisa, né? E aí foi assim, aí nessas questões assim, interiores eu comecei a buscar, e aí no primeiro ano da faculdade me apresentou essa oportunidade de um retiro numa comunidade, num grupo, na verdade, lá do interior, e eu fiz o retiro. E aí comecei a frequentar o grupo de oração já na faculdade. Todo final de semana eu ia para Currais para encontrar o meu grupo de oração. E aí eu fui lendo mais, fui conhecendo a Sagrada Escritura, e aí Deus foi abrindo verdadeiros sucos, né, dentro do coração, e foi ardendo aqui dentro, e eu percebi que o chamado era esse. O primeiro contato com o Instituto foi lá mesmo? Foi lá em Natal, uma história impressionante, como Deus faz. Olha só como Deus faz. Um grande amigo meu, hoje ele é sacerdote, ele também era desse grupo de oração. Lá da arquidiocese, ele é sacerdote, não? Não, ele foi ordenado em outra diocese, mas ele também é lá do interior comigo. Tá. Mesmo interior que eu. E a gente participava do mesmo grupo de oração. E aí ele falou, vai ter um show da irmã Kelly Patrícia em Natal. Né? E eu falei, mas eu não conheço. Ele mandou umas músicas pra mim, eu falei, é bem calmo, né? As músicas são calmas. Mas ele falou, não, mas vai ser bom, vamos. E aí ele falou, eu lembro, ele disse assim, vamos pra eu não ir só. Tá. E aí a gente comprou os ingressos e tudo, no dia ele adoeceu. Eu falei, agora eu que vou sozinha. Eu falei, mãe, não vou mais. Ela falou, não, você vai, já comprou o ingresso, faz a sua experiência. Foi me deixar lá, né? Era na escola, em Natal, inclusive. E aí eu fui. Cheguei lá, encontrei algumas outras pessoas também conhecidas. E naquele show foi a primeira... Ela falou 2 frases, a Madre Kelly, que essas frases renderam muito dentro de mim. Primeiro ela disse, você que busca um amor perfeito, né? E só em Deus você vai encontrar esse amor perfeito. Eu fiquei ruminando isso. Né? E depois ela falou assim, tem um espaço do seu coração que só Deus vai preencher. Se você não preencher com Deus, ele vai ficar vazio para sempre. Pronto, foram 2 frases que eu saí daquele momento. Bem de assim, leve, né? E daquele jeito dela, né? Impactante de falar. E aí eu lembro que nesse show eu adquiri um livrinho, Jesus, né? Nosso Amor Eucarístico, comecei a ler e aí começou todo um processo violento. Que maravilha. E o senhor conheceu o Instituto como? Lá em Brasília ou em BH? Pois foi uma história de gato e rato. Imagine aí como é que aconteceu a história. Eu conheci um pouco das músicas, escutava lá em BH as músicas,
E eu ia sempre na Canção Nova para poder visitar, jovem assim, eu tinha meu carro, né? E enchia o carro de jovens, tinha um Corsa bem pequenininho, nós íamos em 5, tinha mala atrás no colo, e a gente ia para lá. E sempre quando a Madre Kelly estava lá na Canção Nova em Cachoeira, eu estava em Brasília. E sempre quando ela ia em Brasília, eu estava em BH, então nunca encontrava. Eu falei, mas eu nunca vou ver o show dessa irmã, eu queria tanto, gostava já das músicas e tal. Aí um dia deu certo que eu estava em Brasília, e aí eu fui para esse show que ela fez lá, era um pouco distante. Meus pais moram lá na Asa Sul, e o show era em Taguatinga, aí eu tinha que andar um pouco, eu não sabia direito, mas vamos, já que ela está aqui, eu fui. E aí eu cheguei bem mais cedo do show, para poder ver como era, e queria conhecer um pouco mais também do carisma. E aí as irmãs tinham levado uma lojinha para vender alguns produtos assim, e tudo de evangelização, CDs da Madre. E aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu queria conversar aqui um pouco com alguma irmã sobre vocação, queria falar um pouco. Ela falou assim, olha, tem uma irmã ali, conversa com a nossa madre fundadora. Eu já abri o sorriso e falei assim, vou conversar com a Madre Kelly. Ele disse, não, a Madre Kelly tá lá, mas você vai conversar com a Madre Jane, que fundou junto com a Madre Kelly. Eu, tá bom, então vamos lá. Aí eu sentei e comecei a conversar com ela e falei a minha história de vida, o que tinha acontecido, o meu processo de conversão. E ela, muito sorridente, a Madre Jane, rindo. E aí, depois de falar tudo, eu falei assim, e a senhora acha que eu tenho futuro? Aí ela riu e falou assim, eu acho que sim e tudo. Aí, de repente, a gente conversando lá, ela falou assim, olha, eu tenho que ir. Aí eu falei, vai começar o show agora? Aí ela riu e falou assim, não, o show acabou, a gente tem que ir embora para casa. Eu, meu Deus, eu vim aqui para ver o show, depois de tanto desencontro na Canção Nova, não vou em Belo Horizonte, em Brasília, e agora não vi o show. Mas eu falei, bom, foi por uma boa causa. Depois eu vi, eu tinha falado com ela mais de 2 horas. Nossa, e ela pacientemente... Pacientemente me escutou e achando graça de tudo que eu ia contando. Eu ia falando, eu falei, mas ela é tão sorridente, ela acha graça das coisas difíceis. Depois eu perguntei a ela disse que achava graça como Deus ia conduzindo os caminhos da gente. Aí, claro, depois eu tive a oportunidade de ver um show da Madre Kelly e aí comecei a correspondência para cá. Que maravilha! Olha que coisa boa. Imagina se a gente tivesse a oportunidade de conhecer a história de cada um que está aqui dentro, né? Quanta riqueza, quanta coisa boa. Mas, irmã Maria Raquel, se a gente pudesse resumir um pouco o carisma do Instituto para que as pessoas que estejam nos assistindo saibam, não é? Sem precisar ser as 2 horas que a Madre Jane ficou com o irmão. Ele tentando puxar e ela rindo. Mas, com certeza, depois de todo esse avalanche de internet, de redes sociais, as pessoas devem visitar muito o site na aba Carisma e olhar, e aquela coisa, a pastoral vocacional deve estar explodindo de gente querendo saber, querendo vir para cá. Mas vamos lá, a senhora trazer aí um resumo do carisma do Instituto para que as pessoas que estejam assistindo consigam compreender, assim. Essa vivência da misericórdia, né? A miséria que é desposada pela misericórdia. O nome significa misericórdia. Hesed é a misericórdia em hebraico. Então, é interessante quando o irmão Manuel Maria fala isso, né? Você acha que eu tenho um futuro? Porque é exatamente essa experiência da misericórdia que a gente faz. Não importa, assim, até onde você foi, a gente costuma até falar isso, né? As pessoas dizem, eu fui muito longe, mas na vida de pecado, eu fui tão longe, a gente costuma levar o crucifixo e falar, mas ele foi mais longe ainda e foi por você, né? Então, essa misericórdia, isso é muito forte na vida de cada um de nós, mas vale frisar, assim, na vida das nossas fundadoras, de maneira muito particular, a Madre Jane expressa muito isso, não é? Ela já deu testemunho em outros momentos, então, realmente ela teve uma experiência muito profunda, assim, de uma vida de pecado, de uma vida distante de Deus. Então, é constrangedor o amor de Deus que vai em busca de cada um de nós, e isso é ser Hesed, né? É viver essa misericórdia, dizer, não tem caso perdido para Deus, não tem. Né? Então, Hesed é muito isso. Se a Ana Maria quiser complementar, né, essa questão do carisma, mas eu vejo dessa forma. Né? Deus, ele não tem caso perdido para Deus. Seja qual for a sua história de vida, seja onde for onde você está hoje, não tem caso perdido para Deus, não tem. Sim. Madre Kelly, Madre Jane, iniciaram o Instituto. Como que foi a história ali de fundação? Parece que tudo é as coisas da providência. A gente não imagina como é que Deus constrói as coisas. Sim. Né? A Madre Jane e a Madre Kelly não se conheciam. E a Madre Jane passando por esse processo de conversão tremendo, não é? Uma experiência com Deus Quando fortíssima. a irmã Kelly começou a cantar,
nas primeiras fitas, pode-se dizer, porque eu cheguei a escutar fita, cassete. Era os cassetes. Já existia o Instituto, não? Não, não. Vamos lá, explica aí. Ela era carmelita. Sim. E lá no Carmelo ela começou a pegar as músicas, as poesias dos santos carmelitas, e para decorar ela fazia música. Para decorar aquelas poesias e tudo, aí pronto, transformava em música e conseguia decorar. E aí ela começou, e aquilo começou a crescer, porque um pessoal da comunidade Shalom fez umas gravações, e essas gravações foram se espalhando e tudo, e ela começou a ficar bastante conhecida. Só que ela precisou sair por um tempo de licença do Carmelo para poder ajudar a mãe dela, que estava precisando de uma ajuda. Foi uma licença, e nesse processo dela sair, ela, contando, é muito engraçada, a Madre Kelly, ela falou assim, eu não sabia fazer muita coisa. O que eu sabia fazer era cantar. Então eu fui cantar para ajudar a minha mãe. E ela começou a cantar, e essas músicas foram ganhando, e depois ela, com o diretor espiritual na época, discerniram que Deus tinha um plano diferente. E ela, aberta aos planos de Deus, começou a pesquisar o que queria. Isso é em Fortaleza? Isso é em Fortaleza. As duas viviam aqui. A Madre Jane é baiana, mas veio para cá bem criancinha, junto com a família, e aí cresceu aqui em Fortaleza. E a Madre Kelly aqui também, vivia no Carmelo de Fortaleza, e depois começou esse processo. E uma das músicas da Madre Kelly chama Prisioneiro do Amor, nem é dela. Mas é dela, é do Nicodemos. Do Nicodemos, mas ficou muito conhecida pela voz dela, não é? E aí, uma vez, a Madre Jane recebeu um convite para poder participar de uma apresentação musical da Madre Kelly. E aí, quando a Madre Kelly começou a cantar Prisioneiro do Amor, ah, como é bom sentir a doce paz, a Madre Jane, no final, começou a pensar, mas que pessoa é essa que canta a minha vida? O meu encontro com Deus? Como pode isso? E ela ficou tão impressionada com aquilo, rezando em oração, que depois nem conseguiu falar com ela. Então, ela a viu cantando, mas as duas não conversaram. E depois, por providência divina, a Madre Kelly ganhou de presente de uma amiga uma peregrinação aos santuários marianos europeus. E ela até nem queria ir, ela falou assim, eu vou perguntar para minha mãe e para o meu diretor espiritual, um presente assim, eu tenho certeza que eles não vão deixar eu ir. Perguntou para a mãe e para o diretor, eles disseram, pode ir. E ela, tá bom, então vamos lá. E por providência também, a Madre Jane, ela queria muito ir nessa viagem para conhecer Medjugorje, conhecer Fátima, só que ela tinha vários problemas que precisava resolver na casa, que ela não tinha condições. Nessa época ela não tinha condições financeiras, e Deus também providenciou tudo para essa viagem. As duas acabaram chegando atrasadas, né? na hora do voo. Então é carisma o senhor ter chegado atrasado. Sim, não, brincadeira. Não. Foi só às vezes acontece. A irmã Maria Raquel é testemunha, mas eu estou me esforçando, irmã Maria Raquel. Brincadeira. É porque a gente tem que brincar mesmo. Vai lá, vamos lá. Não, mas aí as duas acabaram sentando uma do lado da outra no avião. Daqui para a Europa, quantas horas de viagem. E aí começaram a conversar. Uma tinha acabado de descobrir a fé católica. Não conhecia quase nada. Que era a Madre Jane. A Madre Jane. A Madre Kelly já vindo do Carmelo, com a experiência de fé toda profunda, e uma conversando com a outra, e viram um casamento de experiências tão diferentes, mas ao mesmo tempo unidas. Depois perguntavam para a Madre Jane, mas Madre Jane, a senhora foi do lado da Madre Jane, não, Jane, você foi do lado da Kelly e conseguiu conversar com ela, porque ela quase não fala. Aí a Madre Jane, nós conversamos a viagem inteira. E as duas começaram a conversar na viagem, passaram um tempo todo rezando juntas, unidas, e daí elas estavam discernindo o que Deus queria com aquilo. Depois a Madre Kelly ficou lá na Itália para fazer uma experiência de uma outra comunidade, e a Madre Jane voltou, mas lá na Europa ela teve uma experiência profunda com a Santíssima Virgem Maria, que disse para ela, quando ela chegasse no Brasil, que ela deveria abrir o diário de Santa Faustina e ler um número específico. Eu agora não me lembro qual era o número, né? Não gravei na memória. E ela chegou no Brasil e foi obedecer o que Nossa Senhora tinha pedido para ela. Quando ela foi lá, abriu o diário de Santa Faustina e viu, estava lá: hoje eu vejo os muros de uma nova congregação, onde almas arderão em amor e sacrifício e clamarão a misericórdia de Deus, preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Aí ela, que será isso, né? E aí pronto, depois da volta da Madre Kelly, as duas fizeram uma caminhada juntas, e no dia 30 de novembro de 97 começou o Instituto.
Que história maravilhosa, né? Um dia nós vamos conversar com elas, não é? Se Deus quiser, não é? Um dia, não é? Não é, irmã? Com certeza, com a graça de Deus, vamos saber todos os detalhes. Só essa conversa daqui para a Europa dá um podcast muito bom, né? Uns 2 ou 3, né? Ah, sim, sim, sim. Ô, irmã, me diga uma coisa, mas a presença das fundadoras do Instituto, a inspiração, o dia a dia. Hoje o Instituto cresceu, aqui, quando se for contar só que mora aqui, são quantos, mais ou menos? São mais de 100. São mais de 100, né? Irmãos somos 21, mas como que mas as irmãs... mais de ao todo, irmãos e irmãs. A presença e a inspiração da fundação do Instituto, como que a senhora vê, assim? A vida delas, o que é que tira de uma e de outra que, para a senhora... Olha, é uma riqueza tão grande, né? E eu acho que a gente tem que ter essa consciência disso. Cada irmão e irmã que tem essa graça de poder conviver com as fundadoras, Sim. né? Porque é o ensinamento, assim, é realmente olhar para a vida delas, é olhar para a maneira também como elas rezam, é olhar para a maneira como elas decidem, com a maneira como elas se expressam, a maneira... realmente, assim, eu fico até sem palavras para dizer realmente sim, o quanto nós somos beneficiados de poder estar bebendo da fonte, assim, né? Quando nós estamos... As fundadoras são vivas, então nós somos, de certa forma, cofundadores também, por elas estarem vivas, né? Mas é um ensinamento, é uma riqueza tão grande, porque realmente eu estou ali com a fonte do carisma, né? Eu estou ali com o carisma vivo, né? Então, é uma experiência grandiosa mesmo, assim, a gente aprende muito nessa convivência com elas, né? Sim. Tanto a Madre Kelly como a Madre Jane, a gente falou aqui bastante da Madre Jane no sentido da experiência da misericórdia, né? Por causa da vida distante de Deus que ela estava, mas assim, na Madre Kelly isso é muito forte também, interessante. Sim. Perceba o sangue e água que jorram do coração de Jesus. A gente às vezes, né, costuma se expressar desse modo, porque... É a fonte que jorra do coração de Jesus, o sangue e a água. A gente fala, a Madre Jane representa tanto esse sangue por causa dessa purificação, Sim. mas a Madre Kelly também, dessa redenção, mas a Madre Kelly esta água também, porque ela... Aí eu lembro de Santa Teresinha, porque Santa Teresinha vai dizer, eu tenho para mim que a misericórdia de Deus comigo foi ainda maior, sim, porque Ele não me resgatou do fundo do poço, mas Ele impediu até mesmo que eu caísse. Sim, sim, né? sim. Então, olhar para a vida delas e eu falava para você, né? Foi uma violência, de repente, ter que mudar os planos. Eu ficava imaginando, graças a Deus que não fui eu que abri esse diário de vir, que eu ia falar uma nova comunidade, porque assim, você tem que ter... Aí, Santa Teresa dos Andes que fala isso, Jesus é um louco de amor. Eu falei, a loucura tem que ser numa dose muito alta, né? Verdade. Para você se lançar como fundador, porque assim... Nossa Senhora, como se dará isso? Eu quero cumprir a vontade de Deus, mas como se dará isso? Porque o plano de Deus, ele é realmente... Ele nos ultrapassa muito, né? Mas quem é que aquela frase, minha Ana Maria? Que Deus é um mistério, eu não posso compreendê-lo, mas nada me impede de entrar nele, né? E me deixar abraçar por ele. Algum santo, eu sempre me atrapalho por nome dos santos, o que importa é a frase, né? Mas a gente olha para a vida delas e vê uma fidelidade à vontade de Deus. Que lindo. Né? Tem hora, assim, que tem algumas situações que eu olho assim, eu digo, não tô acreditando. Vai ser isso mesmo? Vai ser assim? E de repente dá certo. Eu falo, gente, quanta fé! Até mesmo, a gente ainda não chegou nesse ponto, sim, mas daqui a pouco vamos falar do Exército de São Miguel, sim, mas assim, é isso mesmo, e aí vamos, e de repente o que Deus está fazendo, e graças a Deus que a gente não consegue calcular, se lança, né? Deus vai à frente e a gente vai obedecendo, mas é isso, conviver com elas é um aprendizado constante, assim, sim, é uma grande graça, e eu sei da responsabilidade que nós temos de passar isso para as futuras gerações. Né? Olha, daqui a pouquinho a gente continua com a nossa entrevista, só pedir licença um pouquinho para falar daqueles que acreditam nesse projeto aqui, que é o Santo Flow. Imagine você também, que tem aí alguma empresa, que deseja estar conosco, entre em contato com a gente através do Instagram. Vai ser uma alegria falar da sua empresa aqui, tá bom? Quero falar para você do Peregrino, o primeiro aplicativo de audiobook católico do Brasil. Imagine um aplicativo que tem uma biblioteca dentro dele de livros e essa biblioteca é toda em áudio. Você vai viajar, você vai fazer uma caminhada, você vai estar num lugar que não tem condição de você estar numa posição lendo, não tem condição de você estar fazendo aquela leitura,
Eu estou falando para você do Peregrino. É um aplicativo maravilhoso, até para você ir para a igreja com fone de ouvido e ficar escutando. São livros maravilhosos, livros realmente que alimentam a nossa fé. O aplicativo Peregrino você pode baixar através do QR Code que está agora aí na sua tela e você vai ter a oportunidade de realmente alimentar a sua fé com um conteúdo muito bom e escutando. Nem sempre a gente tem condição de estar lendo um livro, mas imagina, escutar o livro. Lá tem jornadas de aprendizado, jornadas de espiritualidade, uma biblioteca imensa, vários livros você vai encontrar no aplicativo O Peregrino. História de uma alma, imitação de Cristo, olha, os mais clássicos, livros realmente maravilhosos, história do Padre Pio, história de vários santos. Tudo isso no aplicativo O Peregrino. Baixe o seu através do QR Code agora, vale muito a pena você ter esse aplicativo aí no seu celular e realmente alimentar a sua fé com conteúdo e com facilidade. Você coloca ali o fone de ouvido, coloca para escutar, coloca no carro e está aprendendo e alimentando a sua fé. Aplicativo Peregrino, o primeiro aplicativo de audiobook católico do Brasil. E agora eu falo para você da Imaculada Paramentos. Imagine tudo que você precisa quando se fala em paramentos. Casula, estola, sob pelícia, batina preta, eles estão com uma grande promoção. Batina preta com faixa e amito, R$500, frete grátis para todo o Brasil. Olha só que promoção bacana. Agora sim, eu estou falando de paramento de qualidade, uma batina preta bem feita, tudo muito organizado, sob pelícia, roquete, estola, túnica, tudo isso você encontra na Imaculada Paramentos, tá certo? Você aí que é sacerdote, seminarista, diácono, você quer presentear o seu padre, ou um seminarista, ou um diácono, não sei, ou quer comprar para sua capela, para sua paróquia, procure a Imaculada Paramentos. O contato dela está aí na tela, realmente tem muita qualidade aquilo que eles fazem. E olha, aproveita essa promoção, batina preta com faixa e amito por R$500, frete grátis para todo o Brasil. Imaculada Paramentos realmente é diferenciado. É uma fábrica muito que capricha direitinho e vale muito a pena você conhecer todo o trabalho que eles fazem, tá bom? Imaculada Paramentos, olha, vai lá, encontra tudo de bom. E olha só, episódio do Santo Flow já tem cara de café Santa Clara. É o café que a gente toma aqui na mesa do Santo Flow, nas nossas entrevistas, no nosso dia a dia, na produção. Tudo isso é café Santa Clara, aquele cheiro de café, um café bem feito, um café bem produzido, na mesa da sua casa, na hora do café, na hora do almoço, na hora do lanche, o dia todo, sempre aquela garrafinha de café. Escolha sempre café Santa Clara, o melhor café do Brasil, já você encontra no Brasil inteiro e quando eu chego aqui no Santo Flow, que eu olho assim, eu fico esperando aquele cafezinho que chega na mesa. Café Santa Clara, o café de todo brasileiro, o café que está na sua mesa, na minha mesa e também na mesa aqui do nosso Santo Flow. Vamos lá? Vamos continuando. A nossa entrevista está maravilhosa. Há um tempo atrás se tinha ali Instituto Hesed, Madre Kelly, Madre Jane, música, passarinho, não sei o que, prisioneiro, as coisas foram crescendo, a Madre começou a cantar umas músicas mais diferentes, né, atingindo a juventude, aquela, né, aquela que aparece o cão e nós, como é aquela música lá? Tentação. Né, aquela coisa e tal. E aquilo tudo mudando, e eu acompanhando e tal, e agora um trabalho, para mim, muito mais difícil, que é meio que não é querer desprender, mas apresentar o Instituto ao Brasil e ao mundo de outra forma, através de outras pessoas, né? O Exército de São Miguel, já existe uma geração que quando fala Madre Kelly, Instituto, já não sabe quem é, assim, olha a irmã Maria Raquel, a irmã Emanuel, a irmã Luiz Maria, tal. Primeira pergunta, como que foi assim, os três que apresentam ali um rosto para o Exército de São Miguel, como que foi essa escolha? Foi do nada ou foi meio assim, não sei, eu quero saber como é que foi essa escolha e como tem sido viver esse momento de uma apresentação do Instituto ao Brasil e para o mundo totalmente diferente do que se tinha antes, né? O senhor pode falar um pouquinho e a senhora também, fica à vontade, sem briga. As irmãs têm umas espadas na mão ali, Depois a gente pode mostrar. Pode mostrar. Mas vamos lá, diga.
Ué, como começou? Bom, eu sei como começou esse movimento todo por causa da pandemia. Certo. A gente não queria deixar os nossos leigos daqui de casa, porque estava sem essa possibilidade de ter presencial, sem a experiência do carisma que eles já bebiam há um tempo. A gente tem um ramo leigo também muito grande aqui, com vários grupos de oração, uma caminhada para a consagração laical. E aí a gente começou esses momentos de adoração, nem um dia sem Jesus, era a nossa campanha. Porque a gente sempre fez adoração, sempre... Não, mas de há vários anos. Quantos anos, irmã? Talvez uns 10 anos? Não sei, já mais uns bons anos aí. A gente fazia adoração todo sábado, seguindo o exemplo lá de Medjugorje, onde se faz adoração. A gente conduzia, o povo vinha à noite, era um momento especial. Aí, como a gente já tinha essa experiência conduzindo as adorações, a gente começou a conduzir as adorações aqui, começaram a ser transmitidas. Acho que começou assim, né, irmã? E aí depois, como é que foi crescendo? Conta aí também, eu já falei, agora fala aí para nós. Eu ainda estou na outra colocação dele ainda. Vamos porque quando o Guto falou dessa mudança, né? Sim. É um estilo, o outro... E aí é isso que é forte, Guto, porque você está aberto ao Espírito Santo. Era o que nós conversávamos aqui nos bastidores, antes de começar o podcast, quando você disse essa docilidade que a gente tem que ter ao Espírito Santo, quando ele diz vai, volta, muda, transforma, permanece. Né? Então, quando eu cheguei aqui também estava no processo, a Madre Kelly estava começando a voltar, a mudar até mesmo um pouco o estilo, assim, para poder alcançar os jovens, porque Nossa Senhora pediu. Né? Então, você não tem que estar preso, engessado. Que até para ela não deve ter sido fácil, de jeito nenhum, porque quando eu olhava, eu dizia, Jesus. E teve o lançai-vos, né, irmã? Todo o trabalho com a juventude, mas por quê? Porque Nossa Senhora pediu. Então, Deus vai pedindo e a gente vai, sabe que depois do primeiro sim, não para mais, né? Sim. E quando eu vim para cá, o meu diretor espiritual, ele falou uma coisa muito forte, ele disse assim, você está indo para uma comunidade que aí está em fundação, as fundadoras são vivas, não é? Eu não lembro agora quantos anos que tinha naquela época, mas não tínhamos ainda 20 anos, então ele falou, os primeiros 20 anos é um tempo de solidificar esse carisma, então você está indo para uma comunidade onde muitas coisas ainda podem mudar e acontecer. E eu, sim, né? Pra você estar consciente disso, eu falei, sim, né? E realmente muita coisa mudou. E nós tivemos a graça de testemunhar a docilidade, essa abertura ao Espírito Santo, ao que ele ia nos pedindo. Sobre realmente o Exército de São Miguel, esse novo trabalho de evangelização, nosso intuito, quando tudo aconteceu, a gente já evangelizava nas redes sociais, né? Quantos? Mas assim, numa dimensão muito menor, numa proporção menor. Nós tínhamos eventos presenciais, havia uma sede de evangelização muito grande no nosso coração, isso é algo muito forte nas nossas fundadoras, evangelizar por meio da oração, por meio de uma vida escondida, mas também dessa maneira, através das obras de misericórdia, né? Pregando, anunciando também desse outro modo. E aí, quando tudo explodiu, assim, o fechamento, tudo, as pessoas ligavam para cá, ligavam na portaria, mandavam e-mail, diziam, irmãs, não abandonem a gente, não nos deixe só. Então, isso mexia com a gente. E o que é que nós vamos fazer? Então, começamos a transmitir as adorações. As pessoas estavam desesperadas e a gente precisava, a gente sentia, né? O mosteiro, ele é uma fortaleza. Cada mosteiro, cada igreja, porque Jesus Eucarístico está ali, então irradia uma luz para o mundo. E a gente falou, nossa, nesse tempo a gente não tinha nem condições, a internet, a Maria Joana sabe explicar melhor disso, mas os terceiros tiveram que fazer uma cotinha, pagar 3G para a gente poder transmitir. A gente não tinha dinheiro, não tinha como, e como é que vai fazer, mas a gente precisava ir ao encontro da dor das pessoas. E aí começou nem um dia sem Jesus, até que chegou a Quaresma de São Miguel. Nós já realizávamos, né, há 3 anos. Há 2 anos. Há 2 anos nós já realizávamos a Quaresma, ano passado, né, a gente fica meio atordoado com as datas. Mas quando chegou a Quaresma, que a gente já realizava, ela ganhou uma proporção muito maior, porque, claro, o contexto colaborou também com isso. Né? E por que nas redes sociais? Porque para onde é que a gente vai? As pessoas estão ali. Onde é que as pessoas estão hoje? Nas redes sociais. Então, é para lá que a gente tem que ir. Onde é que a gente encontra os jovens? Nas redes sociais. Onde é que o mundo está? Nas redes sociais. Então, é ali onde a gente precisa ir como evangelizador, como missionário. Né? Você está aí com essa experiência do podcast maravilhosa, porque você sentiu. Os jovens estão aqui, as pessoas estão aqui. Para onde é que a gente vai? A gente vai para aqui, onde a multidão está. É verdade. Né? Então, nós não fazíamos ideia disso. Assim, pelo menos, não sei o irmão, mas eu não fazia ideia que as coisas fossem assim. Os 3 começaram naturalmente ou houve uma escolha? Vai ser a irmã, vai ser o irmão, vai ser o outro irmão, ou foi acontecendo? Muito natural. Foi natural. Claro que sempre, né, nós jamais estaríamos aqui ali sem que nos fosse pedido isso, né? Claro. Mas é de acordo com
com aquilo que Deus, nós temos, cada um tem as habilidades, né, o talento, aquilo que Deus deu para fazer render na obra. Não é? Então, São Paulo vai dizer isso. Quem sabe pregar, então pregue. Quem sabe... Quais são as palavras? Eu me esqueci agora, mas São Paulo fala, né? Cada um, em outras palavras, cada um coloca o seu dom à disposição. Não sou boa na cozinha, por isso que eu acho que não me deixaram lá. Mas tem irmãs que fazem... Mas é boa na tapioca. É boa na tapioca. É famosa, é muito conhecida. Mas tem irmãs que têm uma habilidade, porque cozinhar é uma arte. Não sou boa no canto, mas tem as irmãs que cantam. Então, cada um trouxe aquilo que Deus lhe deu, que é um dom, e colocou à disposição na obra, né? Mas, assim, as pessoas veem a ponta de um iceberg, as pessoas veem, eu comparo assim, nos veem aqui a Madre Kelly, mas existe uma estrutura imensa que sustenta essa obra. Tanto da parte técnica, toda a equipe envolvida, né, irmãos e irmãs que sustentam toda essa parte técnica, os bastidores que se gastam e não aparecem na frente das câmeras, como também um corpo que sustenta. Agora a gente está aqui e as irmãs e irmãos estão no ofício divino, rezando vésperas. Porque o segredo é a vida de oração e de sacrifício. Quem reza faz muito, quem sofre faz tudo, né? Então, se vê uma ponta, mas é um iceberg, é algo enorme que sustenta essa obra. E os guerreiros, nós chamamos guerreiros, todos aqueles que fazem parte do exército, né? Eles têm muito parte ativa nisso, porque eles já entenderam que o que move o céu é a oração e o sacrifício. Então, eu preciso entrar com a minha parte. Então, eles não são pessoas que estão recebendo um produto, que estão recebendo uma mensagem. Eles são muito mais do que isso. Sabe? Eles entenderam que eles são parte ativa nisso, que a evangelização deles, que na casa deles, onde eles chegam, eles vão bradando a misericórdia de Deus, eles vão proclamando. Então, isso é algo... pensar, eu vejo como uma água que ela vai entrando em cada lugar que está aberto, ela vai entrando, esse amor de Deus que vai sendo disseminado. É pouco, ainda é muito pouco, mas é como Santa Teresa de Calcutá vai dizer, né? Sem aquela gota o oceano seria menor. E quando a senhora fala, eu fico me lembrando da história da árvore, assim, porque às vezes a gente vê a árvore e a gente não vê como a árvore pega o sustento, né? E o sustento está lá na raiz que ninguém vê. Ela falava desse iceberg, dessa vida escondida, e muita gente rezando e tudo sente assim, mas por que vocês transbordam alegria? Por que vocês ajudam tanto a rezar? O carisma do Instituto está lá na busca da união com Deus, na fusão de corações. E está escrito nas nossas constituições que um dos pontos do carisma é a missão, é levar as almas à intimidade com Deus, que a gente tem na nossa vida de oração. A gente não para de rezar também, né, irmã? A gente reza hoje. A gente reza. E aí, essa raiz que fica lá escondidinha da árvore, a gente vê o exército de São Miguel, vê a evangelização, mas isso tem a raiz na vida de oração, não só minha e da irmã Maria Raquel, mas de cada um escondido. E depois é bonito porque o pessoal que participa das lives começa a ter vida de oração tão intensa, Guto, é tão bonito, é tão especial ver pessoas que estavam 20 anos sem buscar a confissão, pessoas que não sabiam que era rezar um terço, e a gente tem testemunhos. A irmã Maria Raquel, que tem o trabalho de ler os testemunhos, é um santo trabalho, é um trabalho difícil, mas como é enriquecedor aqui na porta, quando a gente está passando ali, eu passo, às vezes vou para o lado da portaria, irmão, vem aqui. Esses dias uma senhora veio, eu estava passando, eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, fui levar Jesus lá na capela, saindo, uma senhora parou, pegou no meu braço, apertou forte, começou a chorar e falou assim, irmão, vocês me deram força, meu irmão morreu de câncer e foi vocês que me ajudaram. Se não fosse vocês, se não fosse Deus, ela, sim, é Deus, mas é Deus junto com você, junto comigo, com todo mundo que ajudou. Isso, a gente fica muito... É uma alegria inexplicável de saber que, como a gente fica lembrando de Santa Teresinha, né? Como pode a alma tão imperfeita aspirar à plenitude do amor? A gente é muito ruim, né, irmã? Agora sim, vocês gravam muito. Muito. E quando não estão gravando, estão ao vivo. Você vai passando o YouTube assim, você vai passando... Meu Deus, é quase uma bilocação, né? É impressionante. Mas como que é tudo isso? Porque assim, atrás do irmão... Não, o irmão, a irmã... São pessoas, existe um conteúdo a se produzir, né?
Existe uma produção que ajuda vocês aos conteúdos que vocês falam? Ou vocês precisam rezar e estudar para sair tanta coisa? Eu fico olhando assim, não é possível do céu, porque é muita coisa, né? Como que é? Existe uma produção, hoje nós vamos falar sobre isso, hoje nós vamos falar sobre aquilo, ou tem que partir de vocês mesmo a produção? O Ana Maria tem uma super bagagem, né? Ele é teólogo, filósofo, já fez. Sim. Mas assim, para além disso, a minha experiência pessoal, assim, não existe assim uma equipe que, nesse sentido, né, de conteúdo, que né? traz a gente, ali... Não, é realmente a gente que até então Meu é a gente Jesus, que corre atrás disso. saca. Mas é aí que se revela algo muito belo. Que às vezes o peixe, quando ele está dentro ali, ele está na água, ele não vai perceber que ele está na água, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer? A formação do Instituto, desde o aspirantado, concorre muito para isso. Né? A formação é muito sólida, a formação na comunidade, às vezes nem a gente se dá conta porque se torna comum para nós, porque só convivemos, né, entre nós, mas é uma formação, aí quando chega uma hora dessa você percebe, nossa, realmente me foi passada uma formação muito sólida. Sim. Aspirantado, postulantado, noviciado, a parte de formação espiritual, de formação humana, porque hoje o que a gente deságua nas lives, nos vídeos, é aquilo que a gente recebeu, através das fundadoras, através, né, dos formadores. Então, eu só tenho uma explicação, né? O auxílio do Espírito Santo. Claro. E essa bagagem que a gente recebeu aqui ao longo dos anos de comunidade. Não, mas é impressionante, porque é muita coisa. São vídeos diferentes, são momentos diferentes. Tem um vídeo diário, que eu não sei se vocês revezam entre vocês, eu não sei se fica só com... Mas, meu Deus do céu, eu que estou direto produzindo conteúdo, eu fico, meu Deus do céu, não é possível, né? Tem que ter uma produção que ajuda e tal. Mas nós temos um revezamento, né? A gente está na campanha, tá pedindo, né, essa produção. Tá pedindo. Aí a gente ajudar, brinca, né? e agora quem poderá nos defender? São Miguel! Mas a gente já vai se preparar, né? A gente quer, você que está aí do outro lado, você não vai ficar para essa entrevista só para você vai compartilhar, você vai levar para outras pessoas. Mas assim, o irmão Luiz Maria, lá no Congresso Angélico, falou muito sobre o tempo dos anjos, não é? O Rafinha também fala muito sobre isso. Nunca houve na história da igreja, pelo menos no Brasil, uma força tão grande para nos levar para perto dos anjos. Nunca se rezou tanto a Quaresma de São Miguel no Brasil. É o Instituto Resta, é o Frei Gilson, é o Rafinha, é fulano, é Cicrano, é Geraldinho, é Ana Clara, é Quaresma de São Miguel para todo lado. E muita gente rezando, E é um tempo diferente. Não é? Enquanto a gente vê Satanás trabalhando fortemente no mundo em que vivemos, a gente também percebe São Miguel abraçando com suas asas o mundo em que a gente está vivendo, né? De uma forma extraordinária, porque você olha para um, tem 4 mil assistindo, o outro tem 5 mil, o outro tem 10 mil, o outro tem 1.000, o outro tem 500, e é uma coisa, meu Deus, nunca se fez tanta Quaresma de São Miguel. São Miguel está chegando com tudo, só falta aparecer de novo em outra pedra, né? Que nem lá no monte lá. Mas como que vocês veem isso? As pessoas estão se aproximando tão fortemente de São Miguel, assim, dos anjos, desse algo sobrenatural, que é tudo que o demônio quer, que a gente esqueça o sobrenatural, não é? Tipo assim, que a gente viva como é que é. Mas vocês veem, assim, essa presença forte de São Miguel e os frutos também, né? Quando você estava falando aí, eu estava me lembrando, em primeiro lugar, de Daniel 12, né? Sim. Haverá um tempo de tal angústia, e aí nesse tempo surgirá Miguel. Isso. As provas interiores que as pessoas passaram nesses últimos 2 anos são inexplicáveis, né? Sim. Pessoas, por exemplo, idosos que ficaram sem ver os netos por 6 meses, 1 ano. 1 ano? Coisas assim, e angústias interiores, mas ao mesmo tempo, o ministério dos anjos é um ministério que eleva a alma a um contato com Deus muito rápido. A gente vai ver na Sagrada Escritura a presença dos anjos quando o anjo vem e auxilia. Quando Eliseu fala com o servo dele, olha para lá e veja a multidão, aí vê aquela multidão que vem. Quando Jesus está no Horto das Oliveiras, que vem o anjo em socorro da angústia. Eu vejo essa presença de São Miguel como um socorro de Deus, e ao mesmo tempo o povo tem sede. Tem uma marca no nosso coração, né? Uma ferida que não se cura, de São João da Cruz, a não ser com a presença e a figura.
Nosso coração tem sede de Deus, e essa sede só pode ser aplacada por Deus. E quando as pessoas, por mais que nessa sociedade tenham muitas coisas, as coisas não saciam. A maior exigência do ser humano é a presença de Deus. Não sacia, e as pessoas buscam em tantas coisas. Se buscassem Deus, ontem a gente está gravando esse vídeo, ontem foi o dia de Santa Teresa, sim, não é? Sim. Buscar na fonte, a fonte é Deus, e aí o Ministério dos Anjos eu acho que entra aí, para encontrar a fonte. Guto, eu vejo assim, sabe, o vento sopra, né, e a nós coube apenas içar as velas, né, um barco que nós içamos essas velas e o vento de Deus, o vento do Espírito soprou. Nós temos, assim, falando do Instituto Hesed, nós temos uma devoção muito, muito forte pelos santos anjos, né, tanto que você, não sei se você prestou atenção no mosteiro, anjos, as imagens dos anjos em todos os lugares, desde a entrada, em cada detalhe. A gente recebe também isso das nossas fundadoras, uma devoção. Nós somos iniciados nessa devoção, nessa via angélica, desde que nós entramos aqui, já é essa intimidade com os santos anjos. E eu vejo na sua pergunta já a resposta, porque você disse assim, nunca se viu uma ação tão forte de Satanás. Então, é uma guerra angélica, né? Anjos e homens, filhos da luz, mas é uma guerra angélica. São Paulo, Efésios 6, não é contra homens de carne e sangue, é contra os espíritos maus. Então, se é contra anjos, nós precisamos do auxílio dos anjos, porque senão nós não conseguiríamos. Não é? Então, esse tempo de angústia tal, será enviado Miguel, Apocalipse 12 já nos fala, realmente é o tempo dos anjos. Tem uma missionária fundadora, já falecida, onde ela dizia assim, chegará um tempo em que vocês vão gritar pelo auxílio dos anjos. Vocês vão gritar, vai ser um tempo tão difícil que vocês vão gritar pelo auxílio deles, porque não haverá outra alternativa, e de fato é o que a gente está experimentando. Né? Nós estamos clamando o auxílio dos anjos, porque a investida do inimigo é fortíssima sobre as famílias, sobre os jovens. Gente, ontem eu tomei conhecimento de algumas notícias que eu fiquei um pouco assim, fiquei mal ao longo do dia, foi antes de ontem. Graças a Deus que teve o encontro do Exército. Eu falei para eles, que bom encontrar vocês aqui, porque eu me alegrei no Senhor. Porque a gente fica, tem hora que se a gente não tivesse, eu não sei, quem não tem fé, eu não sei como está sobrevivendo. Não sei se é porque não consegue enxergar. Mas você vê o massacre da inocência das nossas crianças, o massacre nas nossas famílias. Mas aí, claro, a gente olha para o Senhor, se coloca ali num momento de adoração e diz, Ele já venceu. Não desespera, né? A gente fala, quem reza não se desespera. Então, realmente, pelo menos, eu acredito que nós nunca sentimos realmente de maneira tão sensível, palpável, a ação angélica. E no testemunho no Exército, os testemunhos, eles são muito fortes. As pessoas estão vendo São Miguel, em outras palavras. Elas estão tocando o auxílio dos anjos. São livramentos aquele da escada rolante, né? São muitas situações, né? O sobrenatural está se confundindo com o natural. Exato. É uma coisa fora do... Na verdade, essa vida é mais real do que aquilo que a gente vê com os olhos da carne, né? Que lindo. Eu acho, as comunidades, alguém está vivendo aí, está assistindo, para mim o Instituto Hesed é um exemplo de abertura ao que Deus quer. Né? Eu não considero mudanças, eu considero, como a irmã disse, o vento sopra e acabou, né? Toda a história, né? Depois um dia nós vamos ter a graça de conversar com a Madre Jane, com a Madre Kelly, com a intercessão dos anjos e dos da terra, né? Com certeza, para ver toda essa... Como a coragem de fazer essas mudanças, porque não é brincadeira a irmã subir e tocar um pop rock em cima do palco, para ela deve ser muito difícil. Por mais que, né? A irmã tem... Mas é muito difícil. E tudo isso, para mim, é surpreendente. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu disse, não, aí os anjos devem ter descido do céu para poder pedir. Mas eu quero agradecer de coração, né, as irmãs que providenciaram tudo, né, a irmã Gema, a irmã Maria Liz, ao Jonathan, que também esteve aqui ajudando, a irmã Paula. Olha como eu sou bom, né? Mas eu queria terminar... pode até ser uma brincadeira, mas os projetos futuros. Aí você fala, rapaz, Deus que adivinhou! Eu coloquei na pauta aqui, mas eu disse, rapaz, eu vou perguntar por perguntar, mas você no próximo mês a gente sabe do futuro, né? Terezinha, só tem o hoje. Só tem hoje. Mas existe alguma coisa vislumbrando, ou vocês estão vivendo hoje, ou tem algo na frente? Agora está no tempo da consagração Nossa Senhora, não é? E tudo, mas... Cada dia abaixo do seu cuidado, ou tem alguma coisa nova que o pessoal pode esperar, novidades e tal, alguma coisa?
Assim, eu acredito que, né, quem nos acompanha, né, e está com o Exército de São Miguel sente muito isso. Eu sinto demais, assim, é uma novidade constante. Sim. É uma novidade. Cada dia realmente Deus faz algo novo e isso é próprio da nossa vida, sabe, Guto? Nós sempre vivemos assim. Hoje eu sei que algumas coisas que nós fazemos e as pessoas se impressionam tanto. E eu já me impressionava quando eu cheguei aqui, aspirante, postulante, noviça. Eram coisas tão belas, porque nós também recebemos isso das nossas fundadoras, esse fazer tudo da melhor forma possível, porque é para Deus. Porque é para Ele, então é o melhor. Né? Se é uma apresentação, vai ser o mais belo que a gente puder. O ministério vai cantar 5 missas, são as mesmas músicas, mas todo dia vai ter que ensaiar. Sim. Então esse primor é muito próprio delas. Então nós já tínhamos, por exemplo, apresentações, vai ser o dia de Santa Teresa, vamos celebrar internamente. Então as irmãs faziam apresentações belíssimas, com conteúdo espiritual. Eu não tenho jeito para essa parte, eu ficava lá no banquinho vendo, eu falava, gente, quando é que o mundo precisava ver isso, ó? Sim. E hoje o que acontece? Nós continuamos fazendo o que nós já fazíamos, nós abrimos uma janelinha, abrimos a porta. Então, a nossa vida é assim. Né? E ainda hoje eu escutava também a nossa Madre Jane falando, ela dizia, gente, Deus sempre nos conduziu dessa maneira, sempre com uma novidade. Ela falava Santa Teresinha, né? A gente brinca e fala que ela é a fundadora mística, né? Do Instituto Hesed. Tem uma história aí atrás, em outra oportunidade a gente conta. Mas Santa Teresinha, ela não gostava de monotonia. Ela queria sempre algo novo. Interessante isso na vida monástica, né? Mas é porque é o Espírito Santo que torna. Todos os dias o sino toca no mesmo horário, a mesma oração, mas nenhum dia é igual ao outro. Que mistério lindo. Então, a nossa vida ela é uma novidade constante. O Exército sente muito isso. Por mais certo, projetos, campanhas futuras, mas a gente sente essa novidade. Vivendo a campanha agora de Nossa Senhora, cada semana Deus traz alguém diferente, traz um missionário. A gente celebra a vida dos santos. Então, é uma novidade constante, né? Eu não sei, como a gente fala, não sei o vento para que lado vai soprar nos próximos meses, anos, mas é importante saber assim, que a gente está aberto à vontade de Deus e para onde Ele quiser conduzir este exército, né? Temos as nossas reuniões de planejamento, temos as nossas reuniões diárias de intercessão, de planejamento, mas é muito bonito, assim, o que o Espírito Santo vai fazendo. Tem hora que vai tudo para um lado, ele, não é isso, né? E joga para o outro lado. Mas desde o início sempre foi assim, e aí Santa Teresinha nos ensina essa confiança, esse abandono, né, em fazer a vontade de Deus. Então, estamos agora com a campanha de Nossa Senhora, que vamos até o 27 de novembro. Né? Depois disso é preparar o exército para viver o tempo lindo do Natal, né? Um tempo fortíssimo. E aí 2022 vem surpresas por aí. Vamos saber depois o que é. Eu quero agradecer de coração a irmã Emanuel, a irmã Maria Raquel, a todo mundo. Eu vou deixar aqui com vocês, né, do Padre Gabriel, um presentinho. Me ajuda aqui, irmã, pode vir aqui no cantinho, só para pegar. Eu vou trazer aqui. Pronto, peguei. Pronto, é porque minha barriga é um pouquinho grande. Mas vamos lá. Claro, vocês têm aqui vários devocionários, mas esse aqui o Padre Gabriel preparou com muito carinho. É um devocionário no colo da mãe. Isso aqui são muitas orações, tem coisas novas que o Padre... Tem até, inclusive, o texto que o Padre Gabriel criou, criou assim, Deus inspirou, que é o texto da face de Jesus. Muito interessante. Depois E eu quero apresentar também, esse aqui é novidade, é um escritor de Minas Gerais, tá bom? Também da nossa editora Apacentar, a vida do Padre Miguel do Cajuru. Olha aí. Pouca gente conhece, mas só para ser bem rápido, o padre que transformou água em vinho no milagre. Ele é conhecido como se fosse, sei lá, o Frei Damião, o Padre Pio lá de Minas Gerais. Ele está tendo todo um processo para abrir o processo de beatificação dele e tal. E é um nome que as pessoas aí, aos poucos, vão conhecendo. São milagres e milagres e milagres e milagres que não param. Contar com a intercessão dele. Do Padre Miguel do Cajuru. Mais um aí para... E de São Miguel do Cajuru... Por causa de São Miguel. O padroeiro de lá é São Miguel. São Miguel do Cajuru, Padre Miguel do Cajuru. São Miguel reina lá também. Amém. Esses milagres todos aconteceram lá. Pronto, terminou. Mãe Manuel, muito obrigado. Que alegria, que bondade. Muito obrigado mesmo. Foi
Passou muito rápido, mas eu quero agradecer a bondade de ter nos acolhido aqui. Muito obrigado. Amém. Senhor. Foi para nós uma alegria, Guto, e assim, Deus vai abrir outras oportunidades. O senhor já vai continuar na sua campanha para conseguir, né? Sim, eu tenho que ir direitinho aqui, conhecendo devagarzinho. Ô, irmã, muito agradecido por tudo, viu? Foi uma alegria essa entrevista. Muito obrigado mesmo. Que bom, que bom. Que bom, que alegria. Pessoal, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Vamos mandar para todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Santo Flow Podcast, toda semana tem um episódio diferente, uma entrevista diferente, vidas diferentes que nos levam para Deus, tá certo? Então se inscreve no canal, vai lá no Instagram também, já tem muita entrevista para você conhecer também, para você assistir, muita coisa boa. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.